Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vim tentar responder a essa pergunta de US$ 1 trilhão. Afinal de contas, as restrições de importação do petróleo, a redução da quantidade de cereais nos mercados globais, tudo isso tem feito os preços de combustíveis e alimentos aumentarem muito, o que sem dúvida torna a pergunta sobre o fim da guerra uma pergunta de US$ 1 trilhão, principalmente porque ela não é fácil de ser respondida. Não é fácil, pois traçar um paralelo histórico dessa guerra com qualquer outro é algo totalmente descuidado. É a primeira guerra nessas proporções que nós temos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos outras invasões em outros países, mas nenhuma em uma escala tão grande. Nós não podemos comparar uma guerra travada aos moldes modernos com drones, esquema russo de desinformação, blindados, táticas de guerrilha empregadas pelos ucranianos. Uma guerra dessas não pode ser comparada com a Guerra do Peloponeso, que durou 30 anos entre Atenas e Esparta, há milênios atrás. Tampouco podemos comparar com a Primeira Guerra Mundial, que foi lutada em trincheiras e durou apenas 4 anos. Como se 4 anos fosse apenas. Foi o conflito mais sangrento na história em matéria de embate de tropas. Depois você teve a Segunda, que durou 6 anos, e você tinha uma guerra de movimento, você tinha a Blitzkrieg, que era totalmente diferente da Primeira Guerra, e teve uma duração parecida entre superpotências, né? A Alemanha, a União Soviética, tinham milhões de soldados, milhões de tropas, territórios imensos. Você também não pode comparar o que está acontecendo agora na Ucrânia com a Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, que na verdade nem foi um conflito que durou 100 anos, mas foram 100 anos de sucessivos conflitos com pouquíssimo tempo de intervalo, né? O pessoal às vezes imagina que os caras ficaram lá guerreando durante 100 anos. Não, isso não aconteceu. Não foi assim. Mas foram 100 anos de conflito, 100 anos de tensão. Eu duvido que essa dure 100 anos. Mas o que nós temos melhor para comparar com essa guerra da Ucrânia? Se não são a Primeira Guerra, a Segunda, essas guerras da Antiguidade, não são as guerras púnicas. Com o que a gente pode comparar? Eu diria que comparar com as guerras do século XXI faz mais sentido, como por exemplo a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, a guerra na Síria, na Líbia, as guerras de Israel contra o mundo islâmico. Faz sentido fazer comparações, mas mesmo assim elas vão ficar imprecisas. Por exemplo, a guerra do Iraque durou aí uns 10 anos, até hoje ainda tem tropas americanas no Iraque, né? Mas você pode contar que durou uns 10 anos. Mas a questão é que o governo do Saddam Hussein caiu em menos de uma semana. Em menos de uma semana tinha acabado o governo do Saddam Hussein e a população iraquiana poderia até não estar interessada nos americanos ocupando o território deles e poderia causar tensão desse tipo. Mas ninguém estava querendo proteger as instituições e a liberdade do governo iraquiano. Não existia isso. Agora na Ucrânia você vê a população pegando em armas e a população se mobilizando a favor da permanência do governo, o que é uma coisa bem diferente. No Afeganistão, então, temos um exemplo parecido. O que aconteceu? O governo afegão dos talibãs caiu em, 2 dias, acabou, mas depois foram 20 anos de luta interminável contra os mujahidins. Mais de 20 anos de combate. Aí quando os americanos se retiraram, o que aconteceu foi que os talibãs tomaram o poder novamente. Então foram 20 anos. A guerra da Síria continua até hoje. E a guerra da Síria é interessante, porque você tem o governo Assad sendo auxiliado pela Rússia e você tem rebeldes e outras facções que são auxiliadas por
potências inimigas da Síria, pelo Ocidente e tal. Existe aí a hipótese de que o Ocidente faz a guerra de procuração contra a Síria, não é? E a guerra não terminou ainda, já são mais de 10 anos de conflito, empobrecimento, prejuízo para todo mundo, e a guerra não termina. Mesma coisa na Líbia, teve lá a Primavera Árabe em 2011, caiu o Gaddafi. O governo do Gaddafi mesmo caiu rápido, mas até hoje o país não se encontra pacificado. Vão aí décadas de conflito. Mas o que pode acontecer na Ucrânia? Não dá para dizer que vai ser igual ao que tem acontecido no mundo árabe, porque o mundo árabe não recebe o mesmo apoio bélico e logístico do Ocidente que a Ucrânia está recebendo. Nenhum desses países no mundo árabe tem 40 milhões de habitantes e uma extensão territorial que não seja simplesmente deserto, né? Tão absurda quanto a Ucrânia. A Ucrânia é importante demais para o comércio global, a Rússia também, e a Ucrânia tem recebido um apoio que pode garantir que uma luta seja travada durante um tempo indefinido. Enquanto isso acontece, a Rússia vai se empobrecendo, perdendo dinheiro, e o Putin tem que lidar com cada vez mais questões internas. O que eu esperava da guerra da Ucrânia no início? Eu imaginava que os grandes centros ucranianos iriam cair rápido, Kiev, Mariupol, Kharkiv, todas essas cidades grandes, muito importantes, cairiam rápido. Odessa, o acesso ucraniano ao Mar Negro, ele seria cortado bem rapidamente. O que imaginávamos era isso. E que depois o conflito se estenderia nos mesmos moldes da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão, com pequenos grupos autônomos, organizados, fazendo guerrilha, atacando suprimentos russos, atacando soldados russos. Era isso que a gente esperava no início. A gente imaginava que os russos conseguiriam derrubar Kiev, por exemplo, nos primeiros dias de conflito. Mas o que aconteceu é que os russos encontraram uma prontidão nas tropas ucranianas que não era esperada. E não adianta dizer que o Putin é um estrategista da piroca de adamantium, porque não é. Se fosse, Kiev já teria caído. O que acontece é que o conflito está se estendendo demais, e um conflito que se estende dessa forma, nesses moldes, tem a tendência de durar anos. Conflito na Ucrânia pode durar 30, 40 anos. Não dá para saber. Mas tem uma coisa, tem esperança aí, tá? Não vamos também achar que é o fim do mundo. A esperança é o seguinte: ainda existe o governo ucraniano. O governo ucraniano e o povo ucraniano estão funcionando em consonância. É uma coisa que é extremamente rara, né? Entre o povo e o Estado, mas estão funcionando em consonância, no objetivo de proteger o território da invasão russa. Correto? O que isso significa é que é possível ainda que a Rússia negocie com o governo ucraniano, porque existem as instituições da Ucrânia, existe uma autoridade capaz de negociar e uma autoridade embasada pelo povo, né? Ela é amparada no momento pelo povo. Não é igual o vagabundo do Saddam Hussein, que não tinha amparo nenhum do povo, que era só um ditador sanguinário e genocida, que quando foi enforcado o povo iraquiano achou bom, bateu palma pro inferno com o canalha. Não, no momento o Zelensky é uma autoridade reconhecida, apesar de que com certeza não é uma unanimidade em tudo que faz. Na matéria da guerra, na matéria da defesa contra a Rússia, ele é uma autoridade que está sendo reconhecida, sem dúvida alguma, e é uma autoridade que pode negociar. Então a Rússia e a Ucrânia ainda podem negociar, fazer um cessar-fogo, retirada de tropas, né? A Rússia pega lá a região de Donbass que eles queriam, esquecem esse negócio de governo fantoche na Ucrânia, Ucrânia não entra na OTAN, mas entra na União Europeia, todo mundo fica de boa. Dá para negociar, é possível, mas quanto mais a guerra se estender, mais o conflito se estender, mais falido fica o Estado ucraniano, mais difícil é que qualquer autoridade faça essa negociação. Sem negociação,
conflito perpétuo. Teremos aí 40 milhões de ucranianos, aí sei lá, 38 milhões talvez em um prazo um pouco mais longo, aí vai diminuindo, mas são 40 milhões de pessoas. Sem falar dos estrangeiros. Essa não é uma guerra que realmente, né, se continuar do jeito que está, tem aí a possibilidade de acabar em, sei lá, 2 meses, 3 meses. Eu vejo aí pelo menos 1 ano de conflito, se não for feita uma negociação. E depois de 1 ano com a Ucrânia toda arrasada, eu vejo isso virar uma guerrilha infernal, né? O território ucraniano, que é gigantesco, se tornar um campo de batalha, um cinzeiro gigante, igual é lá a Síria, o Iraque, né? O lugar parece um cinzeiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não das notícias, porque não temos nada de bom pra falar, mas o vídeo é divertido. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no joinha, no sininho, porque eu tô trazendo periodicamente notícias sobre o conflito. Também trago notícias sobre a política brasileira e etc. Mas eu tô bem focado, tem até uma playlist aqui no canal só dessa guerra da Ucrânia contra a Rússia, beleza? Abraço pra todo mundo e até a próxima.